Boa tarde a todos e a todas neste momento. Quero pedir a sua permissão para este cidadão, pequeno cidadão, tentar opinar, dar sua opinião neste momento através deste vídeo. Eu falo do cenário político nacional, eu falo do cenário político paraense e também do município de Castanhal. Ontem estive fazendo diversos elogios à Secart do município de Castanhal, onde também tive a oportunidade de cumprimentar o prefeito Hélio Leite, também assim o secretário de Indústria e Comércio, Eduardo Júnior Pinheiro, todos muito cordiais e muito respeitosos com a minha pessoa, e cabe a mim fazer referências positivas a este órgão da prefeitura, o Secart, que vem procurando tentar estabelecer uma empregabilidade neste município, tentando fazer com que o índice de desempregado deste município diminua de fato e de direito, isso com a sensibilidade do Eduardo Júnior Pinheiro e também com a ajuda do prefeito atual de Castanhal, Hélio Leite da Silva. Mas, virando a página, hoje é outro dia. É um dia para nos assustarmos diante de tudo que nós estamos acompanhando no âmbito nacional, isso no cenário político nacional. Há uma PEC já aprovada aí que tenta blindar os deputados, os senadores, todos aqueles e aquelas políticos que tendem amanhã ou depois estarem atacando a soberania brasileira, a democracia brasileira, a Constituição brasileira, roubando este país, E quando nós analisamos de frente essa situação, eles querem blindá-los até da justiça, porque a justiça amanhã ou depois estará de mãos atadas quando tentar punir um deputado, um parlamentar, eleito pelo povo, ou um senador da República. Quer dizer, a justiça só poderá fazê-lo se a Câmara dos Deputados permitir, de fato e de direito. Por isso que chamam a PEC da vergonha. E quando eu vejo os partidos entregar esses votos contra a nação brasileira, envergonhando o eleitorado nacional, MDB votou a favor, uma boa parte, PT votou a favor, PL, a sua maioria, 80, votaram de forma integral em favor desta PEC da vergonha, que tenta blindá-los de fato e de direito neste país. Aonde vamos parar? Amanhã ou depois, além da intervenção americana do presidente daquele país, amanhã ou depois, a justiça brasileira terá que colocar a mordaça e também algemas nos braços, porque irá ficar impossibilitado para a justiça penalizar aqueles e aquelas que hoje exercem cargos públicos neste país. Não me assusto tanto assim com essas últimas notícias, porque vem de cima para baixo. Em Castanhal também é assim. Quando alguém tenta fazer oposição a qualquer governo municipal, ele é silenciado por um regimento, que muitas vezes serve apenas para silenciar, não para punir de fato e de direito todos aqueles que vão de contra a Constituição Federal. Eu falo isso porque tenho respeito pelo prefeito Hélio Leite, mas a oposição é necessário para que existam 2 pesos e 2 medidas para que um governo possa avançar de fato de direito. Quando há uma perseguição a uma pessoa neste país, a coação, a intimidação, as ameaças também precisam ser blindados, porque essas pessoas que fazem coação, intimidação e ameaça, boa parte deles acompanham a direita do Brasil. Quando não acompanham a direita do Brasil, acompanham a liberdade de fazer tudo aquilo que acha que deve fazer nesta cidade, neste estado e neste país, sem que haja devidamente uma punição. A PEC da vergonha, a PEC da cara de pau, ainda nos presenteou com todos eles de mão dadas, rezando, orando, dando graças pela aprovação desta PEC, onde o Paulinho da Força será talvez o presidente, não sei, está colocado, o jogo está colocado nas mesas
as cartas estão nas mesas. E isso tudo leva a crer que amanhã ou depois eles vão tentar aprovar uma anistia, ou para reduzir a punição de Jair Messias Bolsonaro, ou para tentar livrar ele da prisão e colocar ele numa prisão domiciliar. Hoje eu escutei um radialista, Cláudio Brito, um amigo que eu respeito, um grande jornalista, dizer que o Lula tem muita raiva do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu queria lembrar ao Cláudio Brito para ele voltar um pouco ao passado. O presidente Lula passou quase 600 dias preso, 500 e poucos dias preso, né? Se eu não estou enganado. E sofreu todo tipo de tortura e coação dentro da cadeia, porque há relatos, né, que ele fez a amigos mais próximos e esses comentários vieram a público e nós chegamos ao ponto de ler, né? Foi um sofrimento constante. Passar um dia, 2 dias é uma coisa, passar quase 2 anos preso é totalmente diferente. Então, quando você, Cláudio Brito, e qualquer outro que possa fazer comentários sobre o ódio espontâneo, você tem que falar do ódio da direita, pelos esquerdistas, por aqueles que apoiam a esquerda no Brasil. Esse sim é um ódio deliberado, desenfreado, que destrói, como destruíram o Distrito Federal, os poderes constituídos da República, né? Não estou aqui dizendo que você está errado. Eu só estou pedindo e dando vez e voz neste momento para a minha opinião, como cidadão politizado que sou. Porque essa PEC que está aí, que blinda os deputados, os senadores, isso é uma vergonha. Né? Além do presidente Trump, lá dos Estados Unidos da América, ter ao seu lado o filho do Jair Messias Bolsonaro, lutando, batendo, tentando prejudicar a nação brasileira, isso, diga-se de passagem, pela liberação de uma pessoa da cadeia ou da sua punição, que é o caso do seu pai, Jair Messias Bolsonaro, isso é um tanto desesperador. Quer dizer, a nação brasileira, o povo brasileiro, não pode pagar e não deve pagar a conta pela prisão e pelos erros de Jair Messias Bolsonaro, ou assim como pelos erros de Ivan Figueiredo. Eu mesmo estou sofrendo processos e tenho feito a minha defesa de fato e de direito. Assim como esse aparelho agora, neste momento, Cláudio Brito, está hackeado, sendo acompanhado, e a gente faz, da nossa liberdade de expressão a nossa vontade popular, que é de opinar, falar, porque nós somos eleitores deste país. Nós elegemos presidente da República, nós elegemos prefeito, vereadores, deputados estaduais, federais e assim por diante. E nada mais comum do que qualquer cidadão, que não seja só eu, que faça essas referências negativas a essa PEC da cara de pau de deputados que insistem em blindá-los de qualquer punição, de qualquer coisa que possam fazer amanhã ou depois contra a nação brasileira, contra os poderes constituídos da República. O que nós estamos vendo neste país não é política de fato e de direito, não é uma política justa, limpa. Nós aprendemos e acompanhamos, se acostumamos a ver o jogo sujo da política, o jogo da rasteira, o jogo daquele que tenta destruir para conseguir o seu êxito amanhã ou depois, politicamente falando. Já está enraizado no meio da política nacional. E isso afeta todos os estados da federação e também os municípios, diga-se de passagem. Infelizmente, essas coações, essas programações, essa blindagem que tentam criar, também há um favorecimento a Jair Messias Bolsonaro, tentando tirar a punição deste ex-presidente, que atentou, planejou contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás, e hoje foi devidamente punido. Creio que não vai passar a quantidade de anos que foi descritos na sua punição, Acho que 1 ou 2 anos ele passa, ou menos, muito menos, porque para servir de exemplo para aqueles e para aquelas que tentam ou possam atentar contra
contra a República Federativa do Brasil, contra os poderes constituídos da República e principalmente contra a soberania brasileira e também contra a democracia brasileira. Como é que vocês querem seguir em frente se vocês tentam impedir até o direito de ir e vir de um simples cidadão que busca a oportunidade de estar tentando ser inserido novamente no mercado de trabalho? Isso não é democracia, isso é perseguição. É por isso que muitas vezes nós batemos de frente com a segurança pública, porque há favorecimento de fato de direito a algumas pessoas da direita, e há também um favorecimento para aqueles que cometem crime. Cometer crime em Castanhal não é só assassinar pessoas, como aquele cidadão de bem, empresário, foi morto na frente de um colégio particular no município de Castanhal. Cometer crime é tentar impedir, né, que um cidadão de bem possa exercer o seu direito de ir e vir sem ser acuado, sem ser intimidado, né, sem usar bandeiras para tentar prejudicar cidadão A, B, C, D ou E e assim por diante. Nós estamos num país livre e democrático de direito. Por isso que rebato as críticas do Cláudio Brito, do jornalista e meu amigo Cláudio Brito, porque é necessário que nós possamos fazer esse enfrentamento com respeito, porque nós não estamos isentos de qualquer tipo de punição, seja da justiça ou até daquelas pessoas, verbalmente falando, que nos jogam praga, tentam impedir o seu crescimento pessoal, né? Tentam impedir que você consiga obter aquilo que tanto busca no município de Castanhal. Isso também é uma punição, porque as pessoas muitas vezes guardam dentro de si um rancor, um ódio, e a política nacional se criou isso entre a direita e a esquerda. Há um ódio espontâneo. Quer dizer, quando o Cláudio Brito fala de ódio, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um ódio tremendo de Jair Messias Bolsonaro, ele tem que se recordar da prisão e da forma que Lula foi preso, da forma que Lula foi conduzido para o velório do seu neto, que morreu naquele momento que ele estava detido na Polícia Federal. Quer dizer, nós temos que lembrar de todos os atos que cercaram o presidente Lula lá no passado e que hoje algumas pessoas tendem a olhar para Jair Messias Bolsonaro com pena. Não, ele buscou estar sendo punido naquele momento, neste momento, porque agiu contra a República, agiu contra a soberania brasileira, agiu contra a democracia e a Constituição brasileira. Nós não somos juízes, até os juízes de fato de direito tentaram puni-los, né? Isso, um país que não tem poder sobre as ordens e sobre a justiça brasileira. E o STF mostrou isso, que não aceitaria intervenção. E mesmo assim, Eduardo Bolsonaro ainda continua nos Estados Unidos, tentando de alguma forma livrar o seu pai das punições que foram impostas já com tempo determinado de detenção, né, e de punição, mas ele está tendo todo o amparato da saúde, porque está cometido com alguns problemas de saúde, e a Constituição brasileira dá esse direito à ampla defesa, ao direito à saúde. Não é porque ele é agora um réu ou um condenado da justiça brasileira que devemos tratá-lo como um animal. Não, não é assim. A justiça tem seus princípios, e um dos princípios da justiça é a ampla defesa. É por isso que nós estamos aqui, usando essa ampla defesa, a liberdade de expressão, e dizer para todos aqueles e aquelas no município de Castanhal, que apesar dos pesares, apesar do acompanhamento de vocês, quando tento buscar um retorno ao mercado de trabalho, dialogando com os empresários, me colocando à disposição do eleitorado e principalmente interagindo e diminuindo as críticas à atual gestão, fazendo elogios à Secart, né, e a outros órgãos do município ligados à Prefeitura de Castanhal. Nós não podemos plantar ódio constantemente, nós precisamos olhar para frente. E olhar para frente não quer dizer que nós estamos traindo os nossos parceiros do passado. Olhar para frente
é pensando unicamente no bem-estar do povo de Castanhal, do povo paraense e do povo brasileiro. Nós não podemos viver unicamente pensando em destruir a Constituição, destruir a democracia deste país, destruir a soberania deste país. Nós somos livres de fato e de direito. E como somos livres, temos direito de opinar, né, dizer o que achamos, fazer as críticas construtivas. É o que faço agora neste momento, dando resposta ao nosso amigo jornalista, um cara muito bem conhecido e também muito bem quisto no município de Castanhal, que é o jornalista Cláudio Brito, assim como fosse outro qualquer. Nós estamos aqui não para alimentar o ódio, mas apenas para dizer que essa PEC da cara de pau, para blindar os políticos nacionais, é uma vergonha. Nós sabemos que todos esses que estão fazendo isso, amanhã ou depois tendem a manipular, a roubar o dinheiro público ou de fazer qualquer outro ato contra a democracia, contra os recursos públicos federais, contra este país, porque aquele que não deve não teme. Aquele que não deve não precisa ser blindado de fato e de direito. Não precisa usar o colete à prova de bala, porque nós andamos de cabeça erguida no município de Castanhal. Apesar de muita gente achar que nós somos envolvidos com alguma coisa de errado, nós apenas buscamos interagir, né? Indo nas fábricas, indo nas empresas, conversando, dialogando, abrindo essa oportunidade de diálogo, não apenas com Eduardo Júnior Pinheiro, que é o atual secretário de Indústria e Comércio, mas até com o prefeito Hélio Leite da Silva, né, que vem demonstrando uma sensibilidade e uma vontade de trabalhar em prol do município de Castanhal. Porque eu devo odiá-lo, né, se também posso aplaudi-lo, assim como posso aplaudir o ex-prefeito Paulo Titã, dentre todos aqueles que já ajudaram e ajudam o município de Castanhal. Está na hora das pessoas tentarem fazer política justa e limpa, políticas públicas que chegam aos quatro cantos do estado do Pará. Precisamos de pessoas sérias que correspondam às necessidades do povo mais humilde do município de Castanhal e do estado do Pará. Não quero ser candidato a nada, mas Deus me deu um dom da oratória, Deus me deu um dom para que eu possa falar. Se sou feio ou bonito, se pouco importa. O que eu estou falando aqui é de uma política justa e necessária para este país. Uma política justa que chegue nos quatro cantos deste país. Que o ódio seja colocado de escanteio e que nós possamos olhar para frente, observando, aplaudindo tudo aquilo que é feito para os jovens, pelas crianças, pelas igrejas, né, sobre as religiões. Precisamos acabar com isso. Deus é muito maior do que tudo isso. E nós estamos aqui como pecador, como as pessoas politizadas de fato e de direito, que nos colocamos de frente para o cenário político. Não temos vergonha de falar sobre política, sobre aquilo que aflige este município, ou possa estar afligindo a capital paraense, o estado do Pará e o Brasil como todo. Hoje o que mais acontece neste país é o ódio espontâneo. Quando eu vejo aquele grupo de parlamentares hoje, dando de mão dadas, rezando o Pai Nosso em prol da aprovação da PEC da vergonha, aí eu digo para vocês, cidadãos castanhalenses, como politizado que sou, isso sim é uma vergonha. Até lá, e espero que todos nós possamos conseguir sobreviver a tantas armações, a tantas situações políticas que hoje acabam nos entristecendo e deixando o eleitorado nacional muito atento a tudo e a todos. Ano que vem tem eleições. Vamos ficar de olhos abertos, porque aqueles que votaram em favor, vai aparecer a lista. MDB votou a favor, PT votou a favor, PL, todos, 80 votaram a favor. Vai aparecer a lista de todos que votaram a favor dessa blindagem da vergonha neste país. Boa tarde a todos.